Tá tudo ok. Então, vamos orar para nós iniciarmos, tá bom? Nós estamos começando a terceira doutrina. Isso é muito bom de verdade. Então, vamos orar. Senhor, nos abençoa, Pai, nesta noite. Nos dá, Senhor, mais e mais motivação para te conhecer. E nos abençoa. Ajuda, Senhor, que o Teu Santo Espírito abra nossa mente, o nosso coração. E que a Tua palavra, Senhor Deus, seja o guia do nosso conhecimento. Abençoa-nos em nome de Jesus, eu te peço, Senhor. Amém. Então, nós estamos iniciando uma doutrina nova que ela é cristologia. Vocês notaram que existe uma sequência lógica. Primeiro a Bíblia, que vai dar apoio a todas as doutrinas. Depois, Deus eterno. Depois, Cristo. Aí, o Espírito. A primeira criação, os anjos. Depois nós teremos os homens. Depois dos homens, o pecado. Depois do pecado, a salvação. Depois da salvação, a igreja. E depois da igreja, o último, que é a escatologia. Esse vai ser bem animado. Então, a doutrina de Cristo, ela tem um relacionamento muito estreito com a antropologia, que é a doutrina do homem, e a hamartiologia. A antropologia é o homem ser criado, depois cair em pecado, e Cristo vir ao mundo para reverter essa escolha, que Cristo é quem vai restabelecer não só a humanidade, mas o universo todo será restaurado por causa de Cristo. Então, essa doutrina tem um termo logo no início da apostila, que é teantrópica, né? Realidade de sua figura teantrópica. Theos é Deus, antropos é homem. Então, a cristologia é a doutrina do Deus que se fez homem, né? E como eu já falei, ela está relacionada às duas doutrinas, que é a doutrina do homem e a doutrina da queda, né? Então, o que a gente vai verificar é que Deus esteve aqui, o Deus Criador esteve aqui na Terra, em figura humana, né? E o centro da fé cristã está neste fato de Deus ter vindo ao mundo. Tudo que se desvia disto aqui compromete o projeto de Deus, né? Se você tiver assim, Deus e Maria, Deus e o sábado, Deus e as obras, Deus e os anjos, Deus e a sabedoria, quando eu falei Deus era Cristo. Tudo isso são desvios de Cristo. É como se qualquer coisa que você adicione dá a impressão que Cristo não foi suficiente. Deus não é suficiente. E o que caracteriza as seitas é você ter Jesus e alguma coisa. Tá bom? Então, o que a gente vai chegar a uma conclusão é que Jesus Cristo é Deus. Os textos vão mostrar que, quando nós encerrarmos essa doutrina, nós vamos verificar que Deus esteve aqui na Terra, o que é muito bom. Irmão Angelino já está aí? Depois eu obterei resposta. Ok? Então, a introdução encerra, é que Jesus Cristo é Deus. Né? Como é que Jesus Cristo é Deus, o Espírito é Deus e o Deus Pai é Deus? A gente não consegue assim sistematizar, mas a Bíblia
foi até a Neires que fez essa pergunta. A Bíblia diz que eles são pessoas diferentes e todos eles têm atributos divinos. Então, como é que isso funciona na minha mente? Eu racionalmente não consigo organizar. Mas eu preciso submeter essa razão às Escrituras. Eu não posso ser... a minha interpretação não pode estar acima da Escritura. Tá ok. E é melhor no celular do que na net, né? Aqui em casa também hoje a net foi muito perversa com a gente. Tá. Então, irmãos, o primeiro tópico é sobre nomes. Eu queria que nós entendêssemos, a gente falou isso em biologia e falamos um pouco. Dona Rayana Neves, o Ronilson, boa noite, irmão. Nós precisamos entender o significado de nomes na cultura bíblica, porque para a gente ocidentalizado, e a gente tem uma influência pagã muito grande, né? Os nomes, na realidade, são rótulos sem nenhum relacionamento com a pessoa. Mas na cultura hebraica, na cultura bíblica, os nomes tinham significado porque eles estavam unidos ao caráter ou ao propósito, à finalidade daquelas pessoas. Por exemplo, Saul é grande, Paulo é pequeno. Então, essa mudança de Saulo para Paulo, ela tem um significado na história da pessoa. Então, os nomes, eles refletem, na cultura bíblica, eles refletem parte do caráter daquela pessoa. Quando por exemplo, fala El Shaddai, não é porque esse nome El Shaddai fosse algo que não tivesse relacionado ao caráter de Deus. Ele estava relacionado ao caráter de Deus. Então, quando a gente vai tratar de Jesus Cristo, a primeira coisa que a gente precisa tratar são os nomes que foram dados a Jesus Cristo, né? Então, o mesmo conceito de nomes em teologia própria é aqui também, né? Então, nós vamos verificar que esses nomes que foram atribuídos a ele foram nomes atribuídos também a Yahvé, a Jeová, né? Então, o primeiro nome é Senhor, é Kyrios, tá? E este termo foi utilizado, é um termo que eu gosto muito, inclusive, dessa passagem, Senhor meu, Deus meu, que Tomé, vocês lembram que Tomé, é uma história interessante de Tomé, mas ele só acreditaria se ele visse Jesus Cristo, e ele diz, eu preciso meter a mão no lado, porque ele sabia que ele havia sido espetado pela lança, né? Então, o nome que ele diz tem até na apostila de vocês, tem uma citação, eu não sei se nós falamos sobre Septuaginta quando a gente fez bibliologia, porque a notação que está na apostila de vocês é assim, abre aspas, o nome Senhor, que é Kyrios em grego, é aplicado a Deus na Septuaginta, tanto para Jeová como Adonai e Adom. É importante saber que Jeová, o Deus das alianças, é inquestionavelmente o único Deus que se revelou nas páginas do Velho Testamento judaico. Eu vou falar sobre a Septuaginta. Eu não sei se eu falei, mas eu vou falar. Existe esse texto mesmo, e essa ideia de septua é de 70. E, na realidade, dizem que ele foi construído, não existe evidência histórica para isso, mas dizem que foi construído esse texto da seguinte forma.
pegaram 6 sábios de cada tribo. Aí deram 72 sábios. E deixaram estes homens 70 dias, eles separados uns dos outros, e pegaram o texto em hebraico e passaram para o idioma grego. Então, a Septuaginta é uma tradução do hebraico para o grego do Velho Testamento. E o que ele está afirmando aqui, o que eu estou afirmando aqui na apostila, é que quando eles viram o termo Adonai, ou Adon, ou Jeová, eles colocaram esse termo Kyrios. Quando eles identificaram isso, traduziram para o grego como Kyrios. Então, quando Tomé viu a Jesus Cristo ressurreto, ele falou Kyrios, que era o mesmo termo utilizado por estes sábios para traduzir Jeová. Ficou bom? Eu acho que ficou bom. Tá. Outro termo interessante é filho de Deus. Eu já falei isso várias vezes. Eu vou confidenciar para vocês uma coisa. Quando a gente fala muitas vezes, depois dos 60 anos, a impressão que se tem é que você está repetindo a mesma história. Eu tenho medo de ficar falando as mesmas coisas e vocês não chegarem, não me corrigirem e falarem no privado entre vocês, coitadinho, está repetindo a mesma história. Mas eu vou repetir essa. Tá. Filho de Deus significava que saía, na cultura bíblica, que saía de dentro dele. Então, quando os textos bíblicos, Paulo diz que nós estávamos em Adão, significa dizer que todos nós saímos de Adão. Então, do ponto de vista da humanidade, todos nós temos não sei quantos milhares de anos. Milhares. Por quê? Nós estávamos em Adão, que foi passado por filho, que foi passado por filho. Então, a mesma natureza de Adão chegou até nós. E nós estávamos nos nossos pais. E os nossos pais estavam nos pais dele. Se nós formos fazer uma regressão inversa, nós chegaremos em Adão. Então, quando na cultura judaica Jesus Cristo dizia que era filho de Deus, ele estava dizendo que ele era da mesma natureza de Deus. Ele só não estava dizendo como os caminhões colocam, né? Eu não sou dono do mundo, mas eu sou filho do dono. Os caminhoneiros colocam isso, né? Para a gente, além de ser uma piada, não tem nenhuma relação de afirmar que aquela pessoa está dizendo que ela é divina. Mas na cultura hebraica, eles sabiam, quando ele disse que era filho de Deus, que ele estava dizendo que ele era divino. E foi por isso que ele foi, uma das acusações contra Jesus Cristo, foi que ele disse que ele era Deus. Ele insistiu que ele era Deus. Tá. Então, o texto que tem aí dos irmãos está em João 5, né, e João 19. Que quando as pessoas, ele falou que Jesus Cristo, ao dizer que era Deus, ele dizia, é blasfêmia, precisa morrer segundo a lei. Tá? Então, o primeiro nome que nós vimos foi Kyrios, que era usado para Deus. O segundo, que ele próprio se dizia que ele era, Filho de Deus, que também afirmava que ele era Deus. Vocês estão vendo quem está, pelos nomes, a gente está provando que Jesus Cristo é Deus. E tem esse outro, que é muito enigmático, que é filho do homem. Uma pesquisa... Opa, fiz uma coisa aqui errada.
Uma pesquisa interessante é você, às vezes, procurar na Bíblia, e hoje tem muito mais recurso hoje, um termo e você fazer uma teologia. Há muito tempo atrás, eu queria saber o que era reino dos céus e reino de Deus. Alguém perguntou alguma coisa aqui. A Neide, nossa mente é limitada. Tá. Reino dos céus e reino de Deus. Eu queria entender isto e eu fui, selecionei na Bíblia todos os termos. Antigamente, existia um dicionário de referência e que você... eu tenho até hoje. É um livro verde grande, que você procurava todos os termos que se relacionando a Deus para você achar alguma coisa. Então, filho de Deus é utilizado em Ezequiel também, mas o exemplo que eu estou dando na apostila é só de Daniel. É uma passagem muito bonita de Daniel, que ele vai e fala sobre que o Filho do Homem veio, dirigiu-se a um ancião de dias, né? E ele estava na beira de um rio. Eu fico imaginando a cena, e depois disso Daniel não tinha forças. É como se ele tivesse desfalecido, né? E ele vai, a profecia diz que, olha, o Filho do Homem, ele terá o reino dos povos e ele também reinará eternamente. Então, quando Jesus Cristo falou que ele era o Filho do Homem, as pessoas sabiam da profecia que o Filho do Homem era o Messias. Então, esses três nomes que atribuíram a Cristo, que ele atribuiu a ele mesmo, mostram que ele é o Filho de Deus eterno, ele é o Deus que foi traduzido, e aqui ele está dizendo que ele é o Messias esperado. Ok? E tem um outro termo aqui, Irmão, se eu estiver indo com muita velocidade, vocês têm todo o direito de pedir para parar. Então, aqui eu fiz uma relação do surgimento desse termo no Novo Testamento, e vocês lembram, que aí está no texto também, que é muito significativo, quando Estevão ele está sendo apedrejado, o relato dele diz que ele viu os céus abertos e o Filho do Homem à destra de Deus. Então, ele acabou de fazer um grande discurso da história de Israel, dizendo que Jesus Cristo era o Messias, era o Redentor de Israel, e as pessoas o matam, e ele diz que estava vendo o Redentor. Não é isso? Então, nós já vimos quantos termos, irmão? Kyrios, Filho do Homem, Filho de Deus. Não, Kyrios, Filho de Deus, Filho do Homem. Então, agora, o nome Jesus, que na realidade, ninguém sabe, Jesus é uma tradução, então tem vários nomes que associam a ele, porque vocês lembram que o hebraico como era? O hebraico só tinha as consoantes, né? Então, tinha lá nosso J, o H e o S, eu acho. Então, ele poderia ser, tem vários nomes, Jehoshua, Joshua e Jeshua. Então, ele poderia ser qualquer um desses, porque não tinham as vogais. Mas essa raiz, com ou sem vogal, significa salvar. Tá? O termo, a raiz dessa palavra é salvar. Então, o termo Jesus significa Salvador. E quando
no início de Mateus, quando é dito, o anjo está falando e diz: "E lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados." Então, também o nome Jesus é o nome associado à salvação. E aqui nós temos agora Cristo, que é algo que é muito interessante, é que como a Bíblia ela vai ser escrita em grego, esse nome Messias, que está muito vinculado ao judaísmo, ele se perde porque ele passa a ser Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Mas quando os apóstolos, quando Paulo falava em Cristo, ele, na verdade, o público dele entendia que era Messias. Só que depois que ele vai para os gentios, os gentios são os não-judeus, depois que ele vai para os gentios, esse nome se caracteriza e ele vai se... vou usar um termo que eu não gosto muito, mas é o que está vindo à mente. Ele se descola, ele se distancia. Pronto, ele se distancia do Messias. Então, Cristo vai ganhar uma identidade por causa deste nome, livre do judaísmo. O que fez com que os judeus entendessem que esse Cristo não tinha nenhuma relação com o Messias, com o Mashiach deles, com o Mashiach. Então, até hoje, alguns judeus acham que o Novo Testamento ele é um livro que fala de Papai Noel, é um livro que tem Enas, fala do catolicismo romano. Se vocês entrarem num site chamado Jews for Jesus, Judeus para Jesus, e você verificar o testemunho de conversão, vários deles vão dizer que nunca souberam que o Novo Testamento era um livro judaico. Porque eles imaginaram, e com esse nome de Cristo, ele perdeu essa vinculação. E o catolicismo, depois do ano 400, ele vai e se estabelece como uma religião cristã. E como o catolicismo romano, ele diz que ele substituiu Israel, que Israel não faz parte dos planos de Deus, ele foi crescendo com uma identidade primeiro substitutiva e depois de isolamento. Então, o termo Cristo, ele foi ganhando uma característica ocidental. Nós ocidentalizamos o Messias judaico, o Messias judeu. Então, quando os judeus voltam, muitos séculos depois, agora que estão voltando, estão compreendendo que o Cristo é o Messias, eles passam a relacionar toda a história de Jesus Cristo como cumprindo as profecias do Velho Testamento. E é o que diz nosso texto aí, né? Opa, só um instantinho aqui. Tá. Então, o Messias prometido a Israel, que significa literalmente ungido, né? Aquele que tem... E ungir... O que é ungido? Pronto, vou perguntar aí para vocês. O que é ungido? Vocês podem responder, eu vou aguardar. O que é ungido? Ou o que era unção? O que era unção? Unção, nem ungido. Opa! Isso, muito bem. A unção era, vocês lembram quando colocavam
óleo nas pessoas, elas eram ungidas, né? Óleo. Yes. Vocês sabem que um dos símbolos do Espírito Santo é o óleo. Então, ungido significa ter o Espírito, estar ungido, estar o Espírito sobre aquela pessoa. Então, quando dizem que Jesus Cristo é o ungido, é que ele teria a totalidade de Deus. Então, Jesus Cristo, quando diz que ele é ungido, ele tem a plenitude de Deus. Porque esse termo, agora, escolhido, unção, confirmação, porção, poder, uma porção de poder. O irmão Vanderlei foi muito bem. Porque o termo ungido se banalizou muito com esses conceitos pentecostais. Todo mundo é ungido. Mas o Messias é o ungido. Então, a ideia de unção, do óleo derramar pela barba de Arão, é que ele estava sendo, aquilo era um simbolismo, mas que ele estava sendo imerso pelo Espírito, né? Batizado no Espírito. Tá? Então, quando Jesus Cristo chama de Jesus, e o nome dele é Jesus, Cristo é um título, né? Então, quando ele passa a ser Jesus, o Cristo, né, ele vai e está cumprindo todas as alianças e profecias do Velho Testamento. Né? Inclusive, ele passa o Messias, ele teria 3 ofícios que caracterizavam Israel. Né? Na apostila de vocês tem aí rei, sacerdote e profeta. E a gente sabe que não poderia ser profeta se não fosse da tribo de Levi. Mas lá na frente nós vamos verificar isso com mais detalhes. Né? Então, nós já agora vamos para o item 2. Vocês querem fazer alguma pergunta? Não, a gente faz no WhatsApp no final, se quiser fazer. A gente ganha tempo, porque hoje eu me atrasei muito. Tá? Então, o segundo tópico, ele está meio esquisito, né? O nome, suas prerrogativas são exclusivas de Jeová. Então, o que são prerrogativas? Prerrogativas são direitos inerentes ou características inerentes. Então, quando diz que uma pessoa ele tem prerrogativas, significa dizer que ele tem direitos. Ele, é uma capacidade inerente dele que ele tem direitos. Então, quando fala que as prerrogativas são exclusivas de Jeová, está se dizendo que Jesus Cristo, Jeová, tem as mesmas prerrogativas, as mesmas características, direitos, a mesma natureza, tá? Porque a prerrogativa, ela nesse caso aí, ela vai ser mais do que simplesmente direito, tá? Então, a primeira prerrogativa é autoridade, não é isso? Quem era o Deus Todo-Poderoso do Velho Testamento era Yahvé, ou Jeová, não é isso? Tem um texto em Deuteronômio 4 ou 5, que Yahvé mostra todo o poder dele. Deixa eu ir para lá. Eu acho que os irmãos conhecem. Eu espero que eu acho, que eu não tinha planejado isso. Quando ele diz, eu sou o Senhor, não há Deus diante de mim, ele vai e diz, eu firo, eu mato. É Deuteronômio. Tá, eu não estou achando, mas acreditem, tem um texto que diz, se alguém souber eu não quero procurar,
Se alguém souber aí, pode dizer que eu não me sinto ofendido, não. Tá? Então, a primeira prerrogativa é de autoridade, né? Então, a mesma autoridade que tinha Jeová, a gente vai verificar, Jesus Cristo também tem. Não é isso? Jesus Cristo diz em Mateus 28, todo poder, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, semelhante, tem um texto no Salmo que diz também isso. Toda autoridade me foi dada. Tem até uma música que eu gostava muito de ouvir as pessoas cantando, né? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Todo poder o Pai me deu na terra. Por aí. Tá? Então, o mesmo poder que tinha Jeová, Jesus Cristo tem. E a justiça, vocês lembram como é que é o nome de Senhor Deus, justiça nossa, que nós vimos na disciplina passada? Jeová Sidiquenho, Senhor Deus, justiça nossa. Né? Então, já no Velho Testamento, o povo de Israel reconhecia que Deus era o Deus da justiça, não havia justiça fora de Deus. Os teus preceitos faziam a tua justiça. Então, são termos que caracterizam bem que Deus é o juiz de toda a terra. Né? E vocês, na apostila de vocês, tá? Que Jeremias 23. Mas tem aquele texto clássico de 2 Coríntios. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, a justiça de Deus é Cristo. Então, se Deus estabelecia a justiça dele lá no Velho Testamento, agora no Novo Testamento, Cristo é a justiça de Deus. Então, lá no Velho Testamento e aqui no Novo Testamento estão sendo transferidas essas prerrogativas de Deus Jeová para Jesus Cristo. Aí aqui tem, eu acho que a gente vai entrar agora na eternidade de Jesus Cristo. Esse texto de Isaías 44, ele vai dizer: eu sou o Redentor, sou o Rei de Israel, Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e o último, além de mim não há Deus. Vanderlei, obrigado, irmão, é 32, eu não ia achar nunca. Obrigado, amado. Então ele diz assim, além de mim não há Deus, eu sou o primeiro e o último. No Novo Testamento ele diz assim, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então, os mesmos termos que Isaías, falando que o Senhor disse para ele no Velho Testamento, Jesus Cristo diz dele próprio. Os irmãos estão entendendo a ideia de mostrar que Jesus Cristo é o Deus do Velho Testamento? Eu espero que estejam. Nós temos tempo ainda, vamos lá. E tem algo interessante também, no louvor de Moisés, né? Moisés, ele faz um louvor. Obrigado, Pli. Moisés faz um louvor antes até de morrer, né? Lógico. Ele antes de chegar na Terra Prometida. E este louvor, ele vai ser cantado para Jesus em Apocalipse. Ele, em Apocalipse, diz assim, e entoava um cântico de Moisés, servo de Deus, o cântico do Cordeiro, dizendo, grande e admirável são tuas obras. E ele faz, então estão dizendo que o cântico de Moisés está sendo cantado, como foi cantado em Deuteronômio, será cantado ainda no futuro. Né? Tá. A gente está andando bem, eu estou com medo de estar muito acelerado, porque irmão Vanderlei colocou, foi o texto aqui, obrigado, irmão.
Vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato, eu faço viver, eu firo, eu saro. Isto. Tá. Então, deixa eu só falar. Eu não posso ir com muita velocidade também, porque é preciso que os irmãos absorvam bem isto, porque as provas serão feitas sem consulta. Né? Depois a gente vai querer com consulta, mas serão feitas sem consulta. Então, quando vocês me deixam ir muito rápido, e lá na frente a gente vai cobrar, e serão 2 avaliações, e lá na frente a gente vai cobrar, às vezes, apesar de que me surpreende os resultados. Porque a gente faz 1 hora à noite, uma apostila, que depois eu altero essa apostila durante o módulo, e vocês fazem, e eu acredito que vocês façam sem olhar. Né? Eu acho que é perfeitamente possível fazer sem olhar e dizer, olha, eu fiz sem olhar. Eu acredito em vocês. Então, eu não posso correr muito também, porque eu vou cobrar depois como se vocês tivessem tido uma aula mais explicativa. Tá? Então, eu vou voltar. Obrigado, Pri. É o meu amor. Obrigado. Então, eu vou dar, mesmo que seja bem explicado, eu vou dar uma voltadazinha para a gente ver se nós decoramos já na nossa mente. Na nossa introdução, o que nós vimos? Nós vimos que a doutrina de Cristo está relacionada a 2 outras doutrinas. Está relacionada à antropologia e à martiologia. Por quê? Porque a antropologia é a doutrina do homem e a martiologia é a doutrina do pecado. Então, Jesus Cristo, Deus homem, ele veio ao mundo por causa do homem e do pecado do homem. E quando a gente diz que Jesus Cristo é uma pessoa teantrópica, está se dizendo que ele é Theos, de Deus, e Anthropos, homem. Então, é o Deus que veio e habitou numa figura humana. Aí, o primeiro tópico que nós tratamos foi a respeito dos nomes de Deus, não foi? Isso, dos nomes. Aí nós vimos vários nomes. Eu vou voltar aqui. O primeiro nome, quem lembra? Qual foi o primeiro nome que foi dado para Jesus? Que Tomé falou? Senhor. Não é isso? Que Tomé, quando usou o termo Kyrios, no original grego, a Septuaginta, que era um livro traduzido do Velho Testamento, aqueles sábios utilizaram esse termo Kyrios para nominar Jeová. Então, Tomé, quando falou Kyrios, ele estava dizendo Jeová. Tá ok? Tá. Aí depois, nós fomos a um outro termo, que é Filho de Deus, que significava que Jesus Cristo estava em Deus eternamente. Então, ele é da mesma substância, mesma natureza, mesma eternidade, mesmo, aí vai para frente, mesmo poderes, mesmo tudo. Aí depois nós vimos Filho do Homem, que é da profecia de Daniel, que estava associado ao Messias, e que diria que ele teria um reino eterno, ele teria um poder eterno sobre todas as nações. Vocês estão aí na apostila, né? Vou pular uns, tá? Jesus, que é a raiz dele, obrigado, irmã Fátima, muito amada. Tá. Então, a raiz do termo Jesus
que pode ser 3 nomes, ou 4 ou mais, porque não tinha as vogais, essa raiz é a mesma raiz de salvar, tá ok? Yasha, que é Y-C-H. E é Roshua. Se bem que eu coloquei na apostila com J. Jesus, eu dei uma ocidentalizada. Mas eu vou mudar, vou colocar com Y, para ficar mais parecido com o Yada. Tá bom? Yasha. Yada é outra coisa, é outro verbo. Tá bom? Cristo. Cristo a gente viu que é o Messias, né? E eu não vou cobrar de vocês sobre esse distanciamento que foi de Deus mesmo, de o nome Cristo se ocidentalizar e se distanciar do Machia hebraico. Não é isso? Aí prerrogativas. As prerrogativas exclusivas de Jesus Cristo e de Jeová, mostrando que o que Jeová tinha como direito no Velho Testamento, Jesus Cristo tem as mesmas coisas. Tá? O que Jeová era no Velho Testamento, Jesus Cristo é no Novo. Eu estou falando desses termos, o que Jesus Cristo é nas promessas, tá ok? O que Jeová é nas promessas, Jesus Cristo é na confirmação. Tá. Aí, justiça, autoexistência. Tá. Qual é a ideia de autoexistência? Se nós fôssemos associar a autoexistência a algum dos títulos que nós já vimos, qual seria a autoexistência? A gente poderia associar a que termo? Kyrios, Jesus, Filho de Deus, Filho do Homem. Qual desses aqui? Se nós fôssemos falar de autoexistência, nós precisaríamos associar Jesus Cristo a ser Filho de Deus, porque ele teria as mesmas prerrogativas, as mesmas naturezas de Deus. Tá ok, irmãos? Tá. Então, o termo que nós vimos foi de Apocalipse e de Isaías, né? Dizendo que Jesus Cristo é eterno Deus. Tá bom? Então, eu quero pedir perdão hoje pela tentativa frustrada. Eu acho que para fazer o que eu estou tentando fazer, eu precisava fazer isso não via wireless, mas eu precisava ter uns cabos aqui, porque esse tráfego da internet prejudica a transmissão. E a gente pode ir fazendo assim, vocês vão me acompanhando. Mas amanhã nós faremos de novo, a gente vai começar por Jesus Cristo e o cumprimento das alianças. Quem é da Renascer, sabe, é craque nessas alianças. Né? Porque a gente viu isso um bocado de tempo. Isso é a cara do live. O live gosta muito desse assunto. Mas, amados irmãos, boa noite. Me perdoem pela falha, pela tentativa de fazer para que a gente estivesse ao mesmo tempo vendo, porque aí todos nós veríamos a apostila. Aqui eu fico vendo, fico saindo e fico entrando para poder ver como é que as coisas estão. Mas tá bom? Vamos orar, pedir a Deus que Deus nos dê discernimento. Boa noite, irmãzinha. E que a gente, irmão, não baixemos a guarda. As informações, elas estão começando a serem muito administradas, as informações sobre a Covid. E o que está acontecendo é que existe uma pressão para a reabertura de tudo. Vocês já viram que está mostrando que abriu em tal lugar, o shopping tal, abriu em tal lugar. Então, está tendo muita pressão. E é possível
que esteja havendo uma manipulação de informações. Por quê? Porque a televisão tem interesse que tudo volte ao normal. Se der morte, é notícia. E os patrocinadores precisam começar a fazer dinheiro de novo para manter a televisão. Então, é possível que a crise esteja se agravando e estão noticiando isso cada vez com menos intensidade e dando privilégio para informações sobre os locais que estão reabrindo, né? Eu não sei se vocês assistiram algum jornal hoje, eu estava assistindo, era um desses sites pelo YouTube, a notícia agora mais é reabertura, tá bom? Então, vamos orar, pedir a Deus que Ele nos abençoe e manter a guarda com a família, com os hábitos de higiene, tá bom, irmãos? Vamos orar. Senhor, muito obrigado. A tua bondade, Senhor Deus, o Senhor tem nos guardado e por isso nós te louvamos, Senhor. Nós te pedimos, Deus amado, que o Senhor nos abençoe e nos dê ânimo mais e mais, Senhor, para podermos te conhecer melhor e para podermos, Senhor Deus, responder à razão da esperança que está em nossos corações. Abençoa-nos, Deus. Guarda-nos, Pai. E nos livra deste mal, Senhor. Eu continuo te pedindo, Senhor Deus, pelas pessoas que estão enfermas, Pai. O Neto, a irmã Nilce, irmã Dilce, te pedindo pela irmã Eneida, Senhor Deus, que o Senhor guarde a todas elas, Senhor Deus. Muito obrigado, Pai, e nos livra das dificuldades maiores. É em nome de Jesus, Senhor Deus, que eu te peço. Amém, Senhor. Amados,